paredes mofadas, móveis prestes a quebrar, insetos que ocasionalmente entram pela ventilação. No recap de hoje, Surviving da Apocalipse. Nosso protagonista está escrevendo uma carta de autoapresentação. Mas como escreve algo desse tipo sem saber o próprio nome? Ele foi trancado nesse bunker desde o nascimento. Ele olha a foto da mãe dele em cima da mesa e diz que ela deve ter amado muito ele pelo jeito que ela o segurava nos braços. O pai aparece atrás dele e, com um sorriso bizarro, ele fala que ela não está mais nesse mundo, que ela pulou de uma ponte depois que ele nasceu. Mas ele diz para o prota não se preocupar, que ele nunca sairá daquele lugar e que o motivo que a mãe dele escolheu ir de Vasco é porque ela tinha medo. Medo do mundo em que vivia, que ela sabia que um apocalipse iria acontecer e que a razão pelo qual o prota está trancado naquele lugar é por amor. Ele não poderia assistir o próprio filho perder a vida. O prota diz que não acredita nele ou nessa coisa de apocalipse. O pai responde que não importa se ele vai acreditar ou não, e que esse livro de autoapresentação não verá a luz do dia. O prota pede desesperadamente para ele parar. Mesmo assim, o pai taca fogo no caderno e joga no lixo. O prota fala que alguém como ele não tem o direito de ser chamado de pai. O pai ri e diz que ele não deveria dizer algo assim, já que ele está fazendo tudo isso por ele. Então ele fala para o prota segui-lo, todo dia, no mesmo horário, passando por esse corredor silencioso e vazio. A mesma rotina, as mesmas aulas e até o mesmo treinamento. A única coisa que o prota pode fazer com um pouco do seu tempo livre é pegar livros para ler. Mesmo com a grande quantidade de livros, ele apenas lê os que contam sobre o mundo externo. Ele quer saber como é a sensação do sol batendo na pele. Saber como é ter uma vida tranquila e como é falar com as pessoas. E o mais importante, ele quer encontrar a mãe dele. Mas ele logo sai desse devaneio, quando o pai chuta ele, fazendo ele cair no chão. E fala que ele só tem permissão de ler no tempo livre. Ele vê que é um livro sobre a superfície e acha aquilo patético. Ele pergunta se o prota ainda tem esperança de sair. E fala que, quando o apocalipse chegar, o mundo se encherá de gritos e sangue, e só cinzas vão restar no final. E que o prota tem que perceber que aquele bunker é o único lugar seguro para ele. O prota não aguenta mais essa história de apocalipse, repetindo de novo e de novo. E ele vai escapar dessa prisão, custe o que custar. Mas ele precisa esperar o momento certo. O momento em que o pai ficará com a guarda baixa. A cena corta para o prota fazendo flexão, mas ele está fazendo isso com vários pesos nas costas, enquanto o pai pergunta se ele já está cansado e diz que ele só fez 10 até agora e não irá sobreviver ao apocalipse desse jeito. O braço do prota pede arrego, fazendo ele perder o equilíbrio e derrubar os pesos. O pai estende a mão e o prota acha estranho e pergunta o porquê dele estar ajudando. Só que ele não estava ajudando. Ele levantou o prota e deu uma rasteira nele, fazendo ele bater no espelho. O menino já estava no chão, levantou para ser humilhado. Ele diz para o prota não confiar em ninguém e sempre ficar em alerta máxima, principalmente em tempo de apocalipse. É para isso que ele está sendo treinado, para quando encontrar outros humanos, ser capaz de se defender mesmo com as mãos vazias. O prota continua no chão e finge que está desmaiado. O pai fala que ele é um fracote por ter desmaiado só com aquilo e se vira para sair do quarto. Então, com fúria nos olhos, o prota pega um caco de vidro e vai para cima do pai, para desviver ele e conseguir as chaves para ir embora. Mas tinha um problema que o prota esqueceu. O pai nunca abaixava a guarda. Então, como um maníaco, o pai desvia e coloca o prota para dormir com um chute na cara. Quando o prota acorda, o pai diz que aquilo foi uma boa tentativa, mas que se ele não for usar as próprias mãos, aquele treinamento não servirá de nada. Então, como punição por ter usado uma arma, o prota terá que treinar o dobro. Então ele sai e diz para o prota descansar um pouco, já que amanhã será um grande dia. Enquanto andava pelo corredor, ele recebe uma ligação. Ele atende e logo fala que só era para ligar para ele em uma emergência. Então, depois de alguns segundos, ele apenas responde com um certo "deixe-o vivo".
Ele quebra o celular e começa a chorar. A cena volta para o Prota acordando, enquanto o pai está dando uma risada sinistra. Ele percebe que tem algo errado e vê que está amarrado na cadeira. Ele pergunta o que está acontecendo e pede para ser solto. Mas o pai continua rindo. O Prota, vendo que o pai não está escutando, começa a mexer os braços para tentar se soltar. O pai não gosta disso e fala para ele parar. O Prota se assusta e tenta desconversar falando sobre o treino pesado que ele teria que fazer hoje. O pai diz que eles não irão fazer mais nada. A partir daquele dia, o Prota só vai poder ficar sentado naquela cadeira. O Prota fica desesperado. Se ele continuar amarrado ali, ele não conseguirá sair daquele lugar e ver a mãe dele. Então ele começa a tentar se soltar. Mas o pai não gosta disso e soca o rosto do Prota. Ele levanta o Prota e diz para ele parar de se mexer. Mas o Prota não obedece e tenta novamente se soltar e mais uma vez leva um soco. Mesmo no chão, o Prota continua tentando se soltar. Naquele momento, ele percebeu que não queria perder para o pai dele, mesmo que isso custasse a própria vida. Então, depois de muito tentar, ele consegue se soltar e fica até um pouco emocionado. Então ele olha para o pai, se perguntando como ele iria reagir. Ele pensou que o pai estaria furioso, mas tinha lágrimas em seus olhos. Lágrimas nos olhos deprimentes de um homem triste. O Prota não entendia o que estava acontecendo, então ele é atingido e acaba desmaiando. O pai fala que a regra número 1 para sobreviver ao apocalipse é nunca sair do bunker. Não há lugar mais seguro do que ali. São milhares de mecanismos de defesa, que podem durar por 126 anos e têm uma grande quantidade de recursos e alimentos. Então tentar sobreviver fora daquele lugar é como querer ir de arrasta para cima ao ar livre, já que o fim irá chegar em qualquer momento. Ele nunca deve deixar o bunker. O Prota acorda e percebe que está sozinho. O que era estranho, o pai só deixava ele sozinho na hora de dormir. Algo definitivamente aconteceu. E o Prota não consegue entender. De repente, todas as portas do bunker se abrem e o Prota finalmente tem a sua chance de escapar. Ele sai correndo sem parar, até chegar na escada que dá para fora do bunker. O Prota sobe as escadas desesperadamente e finalmente, pela primeira vez, ele sentiu o calor do sol. Ele finalmente viu o mundo fora do bunker. Um homem vem falar com o Prota. Já que ele parou no meio da rua, o Prota fica um pouco impressionado e até pergunta se o homem é uma pessoa de verdade. Mas o Prota percebe que não pode abaixar a guarda agora. O pai pode vir atrás dele a qualquer momento. Então ele começa a correr para longe do bunker, tentando se afastar o máximo que conseguir. Então, ele começa a se perguntar por que o bunker abriu. Mau funcionamento? O pai cometeu um erro. Mas ele sabia que o pai era meticuloso e jamais cometeria um erro desses. Então o Prota olha em volta e percebe que é pacífico, que o pai provavelmente estava mentindo, que não era possível um apocalipse estar se aproximando. Era realmente impossível. Então, de repente, algo gigante começa a cobrir o céu e se aproximar cada vez mais da Terra. As pessoas se perguntam se aquilo pode ser a Lua, mas o Prota sabe que é algo muito pior. Então, criaturas estranhas começam a invadir a Terra e já fazem sua primeira vítima, alarmando o caos e o terror nas pessoas em volta. Algumas criaturas começam a jogar pedras enormes nas pessoas e atacar todos os que estão na frente deles. Alguém fala para chamar a polícia, mas os telefones não estão funcionando e o que a polícia iria conseguir fazer nessa situação também? Então o Prota lembra de algo que o pai disse. Quando o apocalipse chegar, o mundo se encherá de gritos e sangue, e só cinzas vão restar no final. Então o Prota percebe que o apocalipse está apenas começando. O Prota percebe que o pai estava certo esse tempo todo sobre o apocalipse e provavelmente ele está certo sobre a mãe dele também. Sem perceber, alguém agarra o braço do Prota. Era o pai. Ele fala para o Prota correr. Então eles correm sem parar, enquanto as pessoas são atacadas em volta deles. Eles correm para a ponte, já que era a única forma de fugir. Mas as criaturas começam a alcançar eles, causando um rastro de destruição por onde passam. Uma das criaturas agarra o tornozelo do Prota, o fazendo sentir uma dor aguda.
Mas como o pai não é brincadeira, ele dá uma pedrada na criatura que cai da ponte. O prota cai no chão sentindo muita dor. Enquanto as criaturas começam a se aproximar cada vez mais, o prota levanta com dificuldade e tenta voltar a correr. Mas percebe que a distância dele e das criaturas está diminuindo rápido. A perna dele não aguenta e ele cai. O prota fala para o pai continuar correndo, já que ele não conseguirá correr naquele estado. O prota pensa que ele deveria ir, já que ele sempre ignorou o prota de qualquer forma. Mas ao invés disso, o pai estende a mão e pergunta por que ele ainda não levantou. Mas o prota grita falando para ele ir embora, porque ele não vai conseguir correr até muito longe. O pai diz para ele levantar porque ele tem um plano. O prota pega na mão dele e o pai entrega um papelzinho para ele e o empurra dizendo para ele correr, para ele fugir usando a ponte. O prota corre desesperadamente até atravessar a ponte. Ele escuta um barulho atrás dele e quando ele se vira, ele vê a ponte desabando por causa da quantidade de criaturas. Ele olha aquela cena e começa a ter um surto mental, se perguntando por que o pai fez tudo isso, torturou ele a vida inteira. Ele sobreviveu, mas a que preço? Pelo que ele está lutando agora? Tudo que ele sonhava quando imaginava a vida na superfície desapareceu. A vida pacífica, o lindo mundo, o seu único objetivo. Ele pergunta o porquê o pai foi tão longe para salvar ele. O que ele deveria supostamente estar vivendo nesse mundo? O prota lembra do papelzinho e enquanto ele lia, uma das criaturas subiu o desfiladeiro. O prota tenta correr, mas a perna dele falha, então ele pula a ponte e a criatura o segue. O prota sente que não consegue ficar em pé, que está ficando cansado e que não vai conseguir correr desse monstro. Então ele lê o papel novamente, onde está escrito que a mãe dele está viva. Então agora ele tem algo a qual almejar novamente. O prota levanta. Ele vai tentar fazer o que for possível para sobreviver e encontrar a mãe dele. A cena volta para uma das aulas que o pai deu a ele. Ele dizia que, uma vez que o apocalipse chegasse, os humanos não seriam hábeis para sobreviver, desde que eles não tinham poder ou magia para viver independente. E mesmo que sobrevivessem, eles não iriam conseguir lidar com os perigos que se repetiram todos os dias. O prota então pergunta o que ele faz então. Como ele sobreviveria? Ele terá apenas que aceitar a própria morte? O pai pergunta se o prota já se esqueceu do que ele ensinou. Então o prota lembra de tudo que aprendeu e consegue desviar do monstro. Já que diferente das outras pessoas, ele sabe como sobreviver. Tudo que ele aprendeu com os treinos, experiência e conhecimento de sobrevivência. Ele fará tudo para conseguir sobreviver ao apocalipse. Bom, foi isso. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Eu criei esse canal para poder falar de obras que não são tão conhecidas, mas são muito boas. E também sobre obras que eu gosto e também não têm o devido valor. Surviving the Apocalypse está sendo lançado esse ano. E caso você queira acompanhar, eu vou deixar o link tanto na descrição quanto no comentário fixado. Para vocês não ficarem perdidos, esse vídeo ele resume até o capítulo 5. Então caso vocês queiram continuar de onde eu parei, é só ir no capítulo 6 ou você pode ler tudo de novo, que a experiência vai ser a mesma. E caso você tenha alguma obra que não é tão conhecida assim, você pode deixar aí nos comentários que eu vou estar lendo e posso fazer um vídeo sobre ela. Muito obrigado de novo por ter assistido e até o próximo vídeo. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo.